E nesta semana, o Copom deve definir novamente como fica a taxa básica de juros usada no Brasil. Sobre os possíveis cenários para a Selic, nós vamos conversar agora com a economista Carla Beni, conselheira do Corecon de São Paulo. Carla, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Carla, sempre a gente fala de taxa de juros, é aquela história, né? A taxa está alta, quando é que isso vai abaixar? Dessa vez, será que tem a expectativa de uma diminuição importante na taxa de juros ou a expectativa é de manutenção? A expectativa, Nelson, ela é de manutenção, né? O Focus dessa semana, inclusive, também apontou, terminar o ano com a Selic a 15%. Eu ainda tenho uma esperança para a última reunião do final do ano, uma redução de 0,25 ponto percentual para sinalizar um início de corte de juros para 2026. Pois essa é uma aposta minha particular que eu estou fazendo aqui com vocês. E o que justifica essa manutenção? Tem dado certo? Tem impactado positivamente para segurar a pressão inflacionária, a inflação? Porque recentemente a gente viu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre legados que pretende deixar na economia e um dos dados que ele traz é justamente de inflação. Isso se deve a essa política do Copom e do Banco Central? Olha, a taxa Selic, ela está muito elevada, ela tem um resultado cada vez menor, ou seja, cada vez menos, no mundo todo, inclusive, você tem observado a elevação da taxa de juros para conter o processo inflacionário como algo muito mais lento e muito mais falho do que foi há muito tempo atrás. A economia está muito mais complexa no seu dinamismo. Então, eu peguei um dado interessante aqui para a gente lembrar que em fevereiro de 2022, a Selic saiu de 9,75, olha que saudades, 9,75 para 10,75. Ou seja, desde fevereiro de 22, Nelson, que nós estamos com 2 dígitos de taxa Selic. São 3 anos, mais que 3 anos, né? Porque fevereiro de 25 completaram 3 anos. Ou seja, você veja como é lento o processo de elevar a taxa de juros para conter a inflação, principalmente com um ponto central que é a meta. Como a meta é de 3, 1,5 ponto para cima e 1,5 ponto para baixo, o centro da meta é muito baixo. Então, nós estamos observando há muito mais de 3 anos essa inflação que não fica entre 3 e 3,5, mas você só eleva a taxa Selic. Então, sob essa ótica, eu diria para você que isso tem pouca eficiência. E aí, Carla, uma pergunta que cabe muito bem é também em relação à gestão do Gabriel Galípolo. A gente trouxe aqui nas nossas últimas edições a manifestação do Campos Neto, que se encontrou no encontro do LIDE, né, e falou conosco com a nossa reportagem, elogiando a gestão do Galípolo à frente do Banco Central e criticando a pressão do governo federal para que o Banco Central baixasse a taxa de juros. Na prática, o que aconteceria se o Banco Central cedesse a pressão e baixasse consideravelmente, drasticamente, a taxa de juros? Bom, aqui são duas considerações que eu faria. Primeiro, com relação ao Galípolo, que você inicialmente mencionou, que a gestão do Galípolo, ela segue a mesma linha da gestão do antecessor, do Campos Neto, e o próximo que entrar vai também seguir a mesma gestão se essa continuar a mesma métrica de raciocínio do Banco Central, onde ele não tem duplo mandato. Nos Estados Unidos há um duplo mandato, na Europa há um duplo mandato, onde além da inflação você precisa se preocupar com a posição dos empregos, ou seja, com a taxa de desocupação. Então, no caso do Brasil, o foco da inflação e da meta é o primeiro item, é o item número 1. Então, por isso que a gente acabou não vendo nenhuma grande diferença entre Campos Neto e Galípolo, e Campos Neto elogiando a conduta do Galípolo, porque é praticamente a mesma. E isso serve para poder explicar justamente essa manutenção e como é que isso
aí vai acabar funcionando independente, basicamente, de quem tiver no comando do Banco Central. Carla, quero agradecer demais a sua participação conosco. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigada, um grande abraço e ótimo domingo a todos. Até a próxima.